pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Vinícius, eu sou assessor do Escritório de Evidências, estou tocando aqui a iniciativa Escritório de Evidências na Secretaria de Educação de São Paulo. Eu estou aqui para apresentar o nosso primeiro seminário de evidências do ano, nosso 40º no total. Em primeiro lugar, então, eu queria agradecer a todas e todos que nos acompanharam semanalmente, ortodoxamente, em cada semana, chamando pesquisadoras, pesquisadores, especialistas, para contar sobre a temática da educação, para trazer evidências, para trazer avaliações de políticas públicas que tragam e melhorem o debate público, o debate da formulação de políticas públicas aqui na Secretaria de Educação de São Paulo e outros estados, outros municípios do Brasil. Então, hoje estamos aqui no nosso primeiro seminário. Eu recebi inúmeras mensagens por Teams, por e-mail, por WhatsApp, falando: Vinícius, muito legal, muito obrigado pelos seminários de 2020, cadê os seminários, etc. Cá estamos a apresentar o nosso primeiro aqui de 2021. Então, minha primeira palavra é muito obrigado. Então, ano novo, explicando aqui de novo o que é o Escritório de Evidências, né? Vocês são carecas de saber, e se não estão, eu conto de novo. O Escritório de Evidências é uma iniciativa não tão nova assim, né? Começou no ano passado, que busca, tem o objetivo último, trazer cada vez mais evidências para o cenário, para a administração pública, que no limite mude a nossa cultura para que a gente tome decisões baseadas, decisões nas políticas públicas, né, baseadas em evidências. E por isso que a gente traz o seminário. A gente faz um meio de campo entre a academia, que gera um conhecimento, e muitas vezes fica em um grupo hermético, um grupo fechado de acadêmicos ali, e faz essa ponte com o servidor público que formula e implementa a política pública. E o formato de hoje não vai ser diferente. A gente tem basicamente 1 hora para o seminarista explicar um pouco do seu trabalho. Estou fazendo aqui um suspense quem que é o seminarista, né? Mas para explicar um pouco do seu trabalho, e a gente vai, depois dessa 1 hora, 1 hora e 10, 50 minutos, passar para um bate-papo. Esse bate-papo vai ser muito pautado nas perguntas que vocês vão fazer nesse link aqui que está na tela de vocês. Então, vocês podem escrever, eu vou pedir para a Simone colocar o link na tela. Esse link, vocês podem escrever as suas perguntas para a gente, no final do evento, bater um papo bem legal. A gente pergunta para o seminarista questões interessantes, questões que são anseios, comentários, discussões, perguntas, né, propriamente ditas. Enfim, então anotem esse link, a gente vai passar mais uma vez no final da apresentação, mas quem sabe tá explicando e a gente acaba tendo alguma dúvida, algum comentário, a gente já tem em mãos o link para inscrever e no final bater um papo bacana. Vou deixar aqui uns segundinhos para vocês anotarem. Então, acho que pode tirar, Simone, depois a gente coloca de novo. Enfim, o convidado de hoje é o Guilherme Lichan. O Guilherme Lichan, eu não vou ficar passando o currículo dele, porque senão eu vou ficar 3 horas, 4 horas falando sobre suas qualidades, suas experiências. Enfim, o Guilherme Lichan é empreendedor e inovador social, e além disso ele é PhD em Economia Política pela Universidade de Harvard e professor da Universidade de Zurique. Ele tem vasta experiência em economia comportamental, em economia da educação, em economia política. Ele vai contar hoje sobre um trabalho que ele fez junto com a secretaria, lá em 2016, sobre um programa de SMS, mensagens curtas, e quais são os mecanismos como esses SMS impactam a vida do estudante. Então, a ideia é, você manda um SMS para a família da pessoa, falando sobre frequência, falando sobre nota do aluno, e quais são os mecanismos com que isso impacta as variáveis educacionais do aluno. Então, bem bacana, ele vai contar um pouco, como eu falei, por 1 horinha, e depois a gente bate um papo legal. Então, em primeiro lugar, Guilherme, muito obrigado pela disponibilidade, por ter topado o convite. Eu sei que aí em Zurique já são quase 6 horas da tarde, já é noite, né? Ainda mais inverno. Então, muito obrigado, fico os meus sinceros agradecimentos meus e da equipe. E o palco do Zoom é seu.
Obrigado, Vinícius, pelo convite e ao Escritório de Evidências. Estou super feliz de abrir a série de 2021. Vou mostrar, como o Vinícius falou, o nosso trabalho conjunto lá desde 2016. Deixa eu apresentar aqui. Mas vou usar isso, na verdade, para tentar responder uma pergunta mais geral sobre o efeito de intervenções informacionais na educação e fora dela. Dá para ver minha tela direitinho? Pronto. Tranquilo. Então, vamos lá. Então, esse trabalho é em conjunto com o Eric Bellinger, da Universidade de Stanford, a Nina Quinn, que era aluna dele de PhD em Educação lá em Stanford, agora está num think tank lá em Washington, D.C., e o Ricardo Madeira, que é professor da USP. Então, nós começamos lá em 2016 o trabalho com a secretaria e ainda estamos trabalhando nos últimos detalhes para a publicação. Então, como eu disse, sobre esses efeitos de intervenções informacionais, né? Será que elas funcionam porque elas tornam as crenças mais precisas ou será que é porque elas realocam a atenção? Então, vou explicar em mais detalhe o que eu quero dizer com isso. A gente pode começar falando de educação, que acho que é mais fácil de entender e mais próximo do contexto de todo mundo que está nos assistindo aqui. Então, tem bastante evidência na literatura de que comunicação entre escola e família tem efeitos bastante importantes sobre resultados escolares, por vários canais, né? O Vinícius falou do SMS, mas essa comunicação ela pode acontecer por SMS, por e-mail, por telefone, até por bilhetinho na agenda, né? Que acho que ainda é o mais comum, ou era o mais comum no Brasil antes da pandemia. Qualquer tipo de intervenção informacional desse tipo costuma ter efeitos bem positivos sobre esforço do aluno na escola e seus resultados educacionais. Então, tem avaliação, por exemplo, nos Estados Unidos, mostrando que avisar os pais por e-mail que os filhos faltaram reduz faltas lá em mais de 5%. Outro estudo também nos Estados Unidos mostrava que telefonema, ou SMS, ou bilhetinho, como eu falei, contando para os pais que o filho, por exemplo, não entregou a lição de casa, aumentava a entrega dessas tarefas em mais de 40%. E aí tem estudos tanto para os Estados Unidos quanto para o Chile que mostravam que uma combinação de e-mails, SMS, telefonema fazia as notas avançarem quase um bimestre na escola. Todos esses aqui são experimentos. Isso significa que alguns pais responsáveis foram sorteados para receber essas informações, enquanto outros foram sorteados para não receber informação nenhuma. E aí eles olharam lá no final do bimestre ou do ano escolar o que tinha acontecido e, em geral, você tem esses efeitos bastante relevantes, então, tanto nos países desenvolvidos quanto nos países em desenvolvimento. Então, esse é o nosso ponto de partida, essas intervenções funcionam. E como eu falei, não é só na educação, né? Informar o gestor sobre a produtividade de quem está embaixo dele, em geral, faz com que quem tem uma performance positiva seja promovido, quem tem uma performance negativa seja demitido. Informar o credor que o banco pode cortar acesso a serviços financeiros se a dívida não for paga, também aumenta bastante a adimplência, reduz atraso no pagamento. Informar os pais, ainda em educação, mas em outro contexto um pouco. Em vez de informar sobre esforço do aluno na escola, informar os pais sobre retorno da educação, por exemplo, qual o ganho salarial que o seu filho tem se ele concluir o ensino médio. Tende a aumentar bastante matrícula na escola e até o desempenho dos alunos. Então, informação como um todo costuma ser uma ferramenta muito poderosa e para os economistas isso faz sentido porque se você tem informação imprecisa, você vai tomar decisões que são mais distantes das decisões ótimas que você teria se você tivesse informado. No caso específico aqui da interação entre pais e alunos, informação tem um papel-chave para além dessas decisões, de uma decisão qualquer, aí, por exemplo, de, decidir se eu repago ou não a minha dívida. A questão é que quando a gente está falando dessa relação de pais e filhos, existe um problema aqui que a gente chama, em economia, de risco moral. Risco moral é quando existem duas partes envolvidas, uma, no caso aqui, os pais, né? Tem certos objetivos, no caso que o filho tenha um ótimo desempenho na escola, mas o pai não pode fazer isso pelo filho, né? Ele tem que delegar essa decisão para o filho, de se esforçar ou não.
e aí o pai não tem capacidade perfeita de observar se o filho está realmente fazendo o esforço que o pai gostaria que ele estivesse fazendo na escola. Isso gera uma série de desafios, né? E conforme a criança vai se aproximando da adolescência, provavelmente isso é mais e mais verdade. O adolescente provavelmente tem objetivos cada vez mais distantes dos objetivos dos pais, e fica cada vez mais difícil para os pais observarem se o filho está de fato na escola, de fato entregando tarefa, de fato não se atrasando, e assim por diante. Então, esse problema está claro. Os pais gostariam que os filhos se esforçassem mais do que os filhos não vão se esforçar na prática. Se eu tivesse informação melhor, mais precisa sobre se meu filho está faltando, não entregando tarefa, etc., eu poderia monitorar de maneira mais incisiva, mais próxima, e aí, a princípio, o meu filho se esforçaria mais em linha com o que eu esperaria que ele ou ela fizesse na escola. Então, tem bastante evidência documentada na literatura sobre esse problema. Inclusive, tem um estudo bem interessante no Brasil, do Leonardo Burschen e do Bruno Kaufmann, que é feito em Brasília, super interessante. Eles perguntam assim para os pais: você preferiria que o Bolsa Família fosse condicional ao aluno frequentar a escola o suficiente, como é, né? Uma das condicionalidades é o aluno estar mais de 85% na escola, não faltar mais que 15% das aulas. Ou você preferiria que o Bolsa Família fosse incondicional, não tivesse condição nenhuma? Olha, como várias famílias acabam recebendo notificação e possivelmente perdendo benefício porque os filhos faltam, se não tivesse nenhum problema para ser resolvido aqui pela condicionalidade, o pai deveria dizer que prefere a transferência sem condicionalidade. Mas ele surpreendentemente encontra lá que os pais preferem, em média, que a transferência tenha sim a condicionalidade. Isso sugere que tem um problema de informação. Quando o pai começa a receber notificação, né, tem que ser 3 notificações para perder o benefício. Quando chega a primeira notificação, a segunda notificação, o pai tem informação e provavelmente ele valoriza essa informação. E aí, para provar que esse ponto é verdade, eles fazem um experimento em que eles sorteiam metade desses pais para receberem por SMS informação sempre que o filho faltava na escola. E aí, entre esses pais que receberam essa informação, eles perguntaram lá de novo: e aí, você preferiria que o Bolsa Família fosse condicional ou incondicional? E aí, inverte. Aí eles passam a fazer a decisão que você imaginaria que eles fariam sempre. Eles preferem que a transferência, prefeririam que ela não tivesse a condicionalidade, porque agora eles têm informação que provavelmente de outra forma eles só têm quando eles recebem aquelas notificações. Então, que esse problema existe, ele está claro. Como é que a informação pode ajudar a resolver? Bem, quando chega, aliás, os slides estão em português, mas as figuras, as tabelas estão em inglês, mas aí eu traduzo para vocês quando a gente chegar nelas. Então, aqui no caso, estou só ilustrando um SMS que diz ali: olha, a Nina faltou na aula de matemática ontem. Quando o pai recebe um SMS desse, do ponto de vista lá do problema que eu falei de risco moral, é como se a gente estivesse reduzindo os custos de monitoramento. Então, para esse pai ou mãe responsável, ficou mais barato observar, ficou de graça aqui no caso, observar o esforço que a menina está fazendo na escola. Naturalmente, diante disso, você esperaria que esse pai, que nem eu falei, monitorasse mais, e aí o esforço da menina aumentasse, os resultados aumentassem, etc. Mas o que a gente vai estudar nesse artigo, né, no que eu vou apresentar hoje, é que esse não é talvez o único papel da informação. Afinal de contas, desculpa, quando os pais da Nina recebem essa mensagem, não é só o custo de monitoramento que cai. Talvez também o que acontece é que aquela mensagem chama a atenção e aí torna mais salientes, mais proeminentes os benefícios de monitoramento para os pais da Nina. E aí o que vai acontecer é que eles vão monitorar mais dali para diante, não porque os custos estão mais baixos, ou não só porque os custos estão mais baixos, que eles recebem direto no seu celular, mas porque agora isso está mais no topo da mente. Eles estão prestando mais atenção nisso, eles estão pensando mais nisso o tempo todo. Economia comportamental parte justamente da premissa, do entendimento de que as pessoas têm recursos cognitivos limitados. Atenção é um deles, uma das principais funções executivas. Se a nossa atenção é limitada, e isso acontece porque, não sei, que para quem está habituado com essas discussões, mas o nosso cérebro ele roda com menos energia do que uma lâmpada de geladeira. Isso significa que o cérebro precisa alocar recursos de forma muito eficiente para conseguir fazer tanta coisa com uma quantidade de energia tão baixa. Então, naturalmente, ele vai alocar essa atenção muito limitada, de maneira a tentar fazer a gente funcionar do melhor jeito possível. Mas, certamente, a gente não vai poder prestar atenção em tudo a todo momento. Então, esse tipo de intervenção pode, sim, realocar a atenção de uma coisa para outra. E esse ponto vai ser importante no que a gente vai discutir. Vou explicar em um slide.
Aqui é só para resumir que a nossa pergunta, nosso interesse é tentar estudar, se informar os pais sobre a frequência escolar, também pode acabar realocando a sua atenção. Como eu falei, a intervenção informacional tem esses dois efeitos, esses dois mecanismos. Ele diminui os custos de monitoramento e torna os benefícios de monitorar mais proeminentes. A gente quer saber quão importante é esse segundo mecanismo aqui. Quão importante é esse efeito de realocação de atenção. Por que isso importa? Primeiro, porque prover realmente informação precisa, que é específica, customizada às circunstâncias do recipiente, não é fácil. É custoso mobilizar a informação para dizer para o pai se o filho faltou, se o filho não entregou tarefa, se o filho atrasou em tempo real. É difícil fazer isso. Está aqui um exemplo concreto de quão difícil é isso aqui. Uma matéria que saiu em 2012 na BBC, inglesa, falando sobre a cidade de Vitória da Conquista, na Bahia, com 20 mil alunos na época, dizendo que eles estavam estudando colocar microchip no uniforme dos alunos, e aí uma coisa que é como se fosse um detector de metais assim na entrada da escola, e aí quando o aluno entrasse, passasse aí por esse portal, ia sincronizar com o chip, que informar o pai em tempo real se o filho estava na escola ou não. Essa ideia, ela volta de tempos em tempos. Então, a Prefeitura de São Paulo estava discutindo isso, acho que nos idos de, agora não me lembro se era 2018, e volta e meia essa discussão volta, botar microchip no uniforme dos alunos. Olha, dada a evidência da literatura, eu acredito que essa intervenção de fato poderia funcionar. Informar os pais da informação mais precisa, pelo que a gente acabou de discutir, reduz os custos de monitoramento, devia aumentar o esforço dos alunos na escola e, portanto, resultados educacionais. O problema é que é caro pra caramba fazer isso. Então, na época, em 2012, isso aqui, o custo estimado era de $700 mil para colocar microchip no uniforme dos alunos, uma rede pequenininha que era a Vitória da Conquista. Imagina fazer isso no estado de São Paulo, para os quase 4 milhões de alunos. Então, a questão é que se realocação de atenção responde por uma boa parte desses efeitos da informação, é muito mais simples chamar a atenção dos pais para a frequência escolar dos filhos na escola. Não precisa mandar informação, bastaria falar, presta atenção. Então, por isso que a gente precisa entender, porque aí poderia ser uma informação muito mais barata, ou poderia ser uma intervenção muito mais barata, tentar realocar essa atenção de pais responsáveis, em vez de dar informação em tempo real. Tá? Vocês vão ver como isso é verdade no contexto de São Paulo, mesmo em 2016. A gente teve que criar uma plataforma na época para que os professores pudessem informar mais ou menos em tempo real se os alunos estavam na escola ou não. Hoje em dia, com o Diário de Classe SP, isso pode ser uma nova realidade, que isso vai estar disponível, mas não é sempre que está disponível e em muitos lugares isso ainda não é verdade. O segundo ponto é que, se esse efeito de realocação for importante, e a gente levar a sério a desatenção como uma restrição aí nessa participação dos pais na educação dos filhos, esse é um jogo que a gente poderia jogar muito melhor do que simplesmente mandando informação uma vez por semana, por exemplo, se o filho faltou ou não. Pense sobre isso. Se a atenção é limitada e a maior parte dos efeitos que a gente vai encontrar aqui dessas intervenções foi realmente porque a gente deslocou a atenção do pai para a vida escolar do filho, vamos pensar com cuidado sobre isso. Primeiro, se a atenção de fato é limitada, quando a gente dá informação específica, por exemplo, a Nina faltou na aula de matemática, provavelmente os efeitos disso aqui, se for de realocação de atenção, vão ser melhorar o esforço e o desempenho da Nina na aula de matemática, que é para onde eu chamei a atenção do pai. Certo? E, por outro lado, se eu mandar mensagens mais genéricas de realocação de atenção, a gente vai falar aqui nessa apresentação sobre nudges, que são esse tipo de empurrõezinhos para realocar a atenção. Então, por exemplo, eu falar, olha, é importante que a Nina vá à escola todos os dias. Eu também estou realocando a atenção dos pais para a vida escolar da Nina, mas eu não fiz isso, eu fiz isso sem informação precisa, específica às circunstâncias dela. Eu não falei só de matemática. Então, talvez uma mensagem dessa aqui, por mais que seja também só uma mensagenzinha, mais ou menos os mesmos caracteres, essa mensagem talvez tenha mais potencial de melhorar o desempenho, o esforço e o desempenho da Nina em todas as matérias. Matemática, português, assim por diante. Justamente que nem eu falei, a atenção é limitada, e aí aqui talvez eu acabe afunilando para onde o pai vai prestar atenção por causa dessa mensagem. Segunda questão é nudges, né, esses empurrõezinhos, essas mensagens mais genéricas para tentar mudar a proeminência de uma determinada dimensão de esforço, a realocar a atenção dos pais. Eles têm mais recursos para realocar a atenção do que só a informação lá que eu estava querendo transmitir aqui.
Por exemplo, informação eu só posso mandar na frequência que eu tiver. Se os professores me informarem uma vez por semana quantas vezes as crianças faltaram, eu posso avisar os pais uma vez por semana. Mas se eu quiser chamar a atenção, por que eu preciso fazer isso uma vez por semana? Eu poderia mandar isso 2 vezes, 3 vezes por semana. Esse é só um exemplo, né? Eu posso fazer outras coisas para chamar a atenção. Posso mandar emoji, posso mandar imagem, vídeo. Aí você consegue pensar que, né, você poderia usar de mais recursos se o jogo aqui é capturar a atenção e não tentar atingir crenças mais precisas, tá bom? Então, diante dessa motivação, que a gente pode talvez fazer o que a gente já faz com informação de forma mais barata, ou talvez ainda mais efetiva com realocação de atenção, se esse mecanismo for importante, a gente quer saber em que medida informar as famílias sobre esforços dos alunos na escola melhora resultados para além dos efeitos de realocar sua atenção para a vida escolar dos filhos. A gente vai tentar decompor, então, aquele efeito da informação que nem eu falei. Como é que a gente vai fazer isso? Com um experimento. Então, tá aqui, suponha que a gente tem 3 alunos aqui na mesma turma, e suponha que o professor está pintando estrelinha aqui, que nem a avaliação do Uber ou do Netflix. Está lá pintando estrelinha aqui, conforme os alunos, por exemplo, estão entregando tarefa ou estão frequentando as aulas na semana. Isso aqui é sobre frequência. Então, o Guilherme Corte, a Kate Abreu e o Vinícius Jorge estão aqui na mesma turma, e aí suponha que os 3 ganharam 3 estrelinhas aqui, do professor ou da professora naquela semana. O que a gente vai fazer é sortear. Então, para uma parte desses alunos, os pais não vão receber informação nenhuma, mensagem nenhuma, apesar de que a gente conhece qual que é a frequência desses alunos. Para uma outra parte, a gente vai mandar informação. Okay, né? Então, aqui, por exemplo, o Vinícius faltou menos de 3 vezes nas 3 semanas anteriores, né? Que vem dessas estrelinhas que o professor pintou. E para uma outra parte, a gente vai mandar uma mensagem, mas não é informação. Vai dizer assim, frequentar as aulas diariamente é importante para as notas da Kate. Então, isso aqui reflete exatamente aquele mecanismo que a gente quer entender. A gente vai comparar esses alunos, né, cujos pais vão receber essa informação, com aqueles que não foram sorteados para não receber nada. Isso aqui vai nos dar o efeito da intervenção informacional. E a gente pode comparar o efeito desse grupo aqui com o desse outro grupo aqui, que não recebeu informação nenhuma específica às circunstâncias da Kate e de todos os outros alunos que estão nesse grupo aqui. Mas, se eles também melhorarem, a gente pode se perguntar qual a parte desse efeito que tem a ver com simplesmente realocação de atenção. Claro que esse experimento é imperfeito, porque você pode pensar que essa mensagem tem outros efeitos, para além de só realocar a atenção. Talvez ele afete as crenças, o pai começa a pensar, por que eu estou recebendo essa mensagem? A gente vai discutir tudo isso em muito mais detalhe. Por isso que o experimento, na verdade, vai ser bem mais complicado do que só isso. Mas isso aqui é o coração do que a gente vai fazer, e é a beleza de fazer isso como um experimento, e 20 mil alunos, basicamente, a gente tinha, né, no estudo, é que com esses grandes números e com essa técnica aqui de investigação, a gente consegue tirar conclusões muito simples, basicamente comparando os grupos, e qualquer diferença entre eles tem que ser por causa das mensagens, porque a gente vai sortear, garantindo que os grupos são idênticos em todas as características, que não tem a ver com as mensagens que a gente vai enviar. Então, tem aqui as perguntas. Então, de novo, em que medida informar as famílias melhora, para além de simplesmente realocar a atenção? Agora vocês entenderam já quais são as mensagens que vão ser enviadas em cada caso. E se a realocação de atenção for importante, como é que esse mecanismo realmente melhora o resultado de aprendizagem? Por que é que, se eu simplesmente dizer para você, presta atenção, via escola, que seu filho vai à escola é importante que seu filho vá à escola todos os dias? Como é que exatamente isso vai mudar o comportamento dos pais, dos alunos e talvez até dos professores e produzir melhores resultados de aprendizagem? A gente vai documentar aqui todas as caixinhas da teoria de mudança para entender se isso for verdade, se esse mecanismo importar, por que ele importa. Eu vou começar contando para você, dando um contexto, né, acho que todo mundo conhece a rede, mas falando um pouco de como a rede está organizada, como é que a gente botou isso de pé, e contando um pouco das características dos participantes do estudo e mostrando que existe esse problema de informação dos pais. E aí vou explicar em bem mais detalhes como é que o experimento foi montado para a gente poder falar, então, dos resultados e mecanismos. Então, está aqui São Paulo, como eu disse, todo mundo que está aqui provavelmente conhece bem, mas o estado mais populoso do Brasil, com o maior sistema educacional. Então, aqui, né, como estão organizadas as redes as diretorias regionais de ensino, a gente trabalhou só nessas aqui que estão marcadas em vermelho. Foi interessante, era a época da ocupação das escolas pelos alunos, né?
né, naquela discussão da reorganização da rede, em 2016. Então, a gente trabalhou em poucas escolas de São Paulo, da capital mesmo, né, mais no Centro-Sul, e aí a gente trabalhou em algumas regionais fora da capital. A gente trabalhou com 5 regionais aqui, convidou mais de 20 mil pais. Todo o estudo vai ser focado no 9º ano. Acho que o 9º ano é interessante porque a gente quer investigar, porque, número 1, né, como a gente falou, entre os adolescentes, talvez esse problema de monitoramento imperfeito dos pais e objetivos conflitantes entre pais e filhos esteja muito agudo, né, a adolescência. Outro que o 9º ano é essa transição difícil para o médio, onde a gente tem um problema de repetência relevante, por exemplo, 9% em 2016. Então, a gente vai olhar exatamente para, né, se a gente consegue melhorar esses resultados educacionais num ano bem desafiador. Então, desses 23.700 pais que a gente convida para participar, 66% aceitaram, né? Então, a participação ela é voluntária, sem custos. E, claro, os pais têm que ter telefone celular, então tinha um desafio aqui de conseguir realmente o contato desses pais. Então, por isso que a gente tem uma certa quebra aqui, mas eu vou mostrar para vocês daqui a pouco que isso aqui ainda é representativo da rede com alguns ajustes, tá? Mas são mais de 200 escolas em que a gente fez o experimento. O experimento aconteceu ao longo de 2016, então o primeiro semestre foi basicamente de preparação. No primeiro bimestre a gente não fez nada, no segundo a gente fez uma pesquisa de linha de base, tanto em papel quanto por telefone, para entender características e problema informacional. Treinou aqui os professores para o preenchimento da plataforma já no final do segundo bimestre. E aí, depois das férias de inverno, o SMS começa mesmo no terceiro bimestre. Então, vai aqui de 23 de agosto até 6 de dezembro. A gente mandou aqui durante 18 semanas as mensagens de texto. Eu vou explicar mais os detalhes daqui a pouquinho. E aí, ao final a gente tem algumas pesquisas. A gente tem uma pesquisa com os alunos aqui em novembro. Acho que foi logo antes, a semana anterior à realização do SARESP, né, que é aquela avaliação padronizada, que é ótimo que não era ano de prova Brasil, a gente quer entender efeitos em aprendizagem, sem ser que o próprio professor dando nota, né? Então, o SARESP vai ser muito importante aqui. E aí, depois que acaba a comunicação, a gente faz uma pesquisa final com os pais também por telefone. Aqui um pouco das características, para vocês entenderem da amostra. Então, aqui os 15.600 quase que participaram do estudo. Então, mais ou menos metade mulheres, meninas, né, que a gente está falando dos estudantes, a idade média aqui quase 15 anos, 34% ou 40% pardos e negros, nota média de português um pouco acima de 6 e de matemática quase 6. Isso aqui de 0 a 10, no segundo bimestre. Tá? A frequência alta, tá vendo? 91% de frequência, tanto em português quanto em matemática. E aqui um pouco das características dos responsáveis. Então, 78% são mães na nossa amostra, com idade média de 40 anos. Aqui eu acho importante essa estatística, né? Então, para 1/3 mais ou menos da base, esses responsáveis, principalmente as mães aqui, não completaram o Fundamental 2. Isso quer dizer que esses filhos estão mais avançados na escola que os próprios pais, né? Então, isso é uma realidade ainda dessa geração que torna complexo também para os pais exatamente monitorarem o esforço dos filhos na escola. Tá bom. 17% da amostra ganha menos que um salário mínimo, outros 42% entre 1 e 3 salários mínimos. Como a gente está falando de São Paulo, isso aqui basicamente é uma população pobre, né? Então, são 60% basicamente dos pais que ganham no máximo 3 salários mínimos. Então, essa aqui é a realidade tanto da escola pública quanto do nosso estudo. Aqui um pouco para mostrar, né, aquela quebra que a gente tem de 66, 2/3 dos pais que topam participar, tem algumas diferenças em relação ao universo. Então, isso também é bom para a gente saber em que medida as conclusões da pesquisa se aplicam para o universo ou não. Porque a gente consegue fazer uma correção por esses fatores, então tudo que eu vou mostrar é super robusto a corrigir, a tornar a amostra que a gente tem representativa do todo. Mas, só para vocês saberem, tem um pouco mais de meninas participando do estudo do que na rede como um todo, em 2016. Idade, né? Essa diferença ela é precisa, porque tem muitos alunos, mas ela é muito pequenininha. Os alunos que participam têm nota um pouco melhor do que a média da rede, tanto de português quanto matemática. Também tem frequência um pouco maior
e têm menos chance de serem beneficiários do Bolsa Família. O que isso quer dizer? Os pais que são realmente os mais pobres, as famílias mais pobres, que são os que têm um desempenho um pouco abaixo da média, e frequência escolar também abaixo da média, são os que a gente não consegue trazer aqui para participar no estudo. Seja porque a escola não tem o telefone celular, ou porque já são escolas que, né, têm menor participação dos pais. Então, isso é um desafio em geral para qualquer questão que tenha a ver com o engajamento das famílias, e em particular na pesquisa está presente. Mas, que nem eu disse, a gente consegue reponderar a amostra aqui para dar conta de qualquer efeito e ter resultados que são representativos para a gente. Aqui para mostrar para vocês que esse problema de informação existe. Eu gosto muito dessa figura aqui. Às vezes até eu peço para as pessoas tentar adivinhar aqui como é que é a cara dela, mas isso aqui é o seguinte, isso aqui em azul, as barrinhas azuis são o que é de verdade e as verdinhas são o que os pais acham, tá? A distribuição dessas respostas. A gente perguntou para eles assim, olha, nas 3 semanas anteriores, a gente está ligando para os pais, você lembra lá no segundo bimestre, quando a gente está fazendo a pesquisa de linha de base. Então a gente pergunta assim, quantas vezes o seu filho ou sua filha faltou na aula de matemática nas últimas 3 semanas? Então, tem 5 ou 6 aulas de matemática por semana. Aí a gente pergunta quantas aulas dessas, nas últimas 3 semanas, o filho faltou. Então, na realidade, aqui, ó, uma boa parte dos alunos falta pelo menos 1 ou 2 vezes. Né? Tem uma outra parte aqui que falta 3 a 5 vezes, e aí uma minoria aqui que não falta, né, uns 15% que não falta nenhuma vez, e uma parte pequena também que falta muito, né, mais do que 5 vezes. Que seria mais que 1/3 das aulas aqui nesse período. Mas o que os pais acham? Os pais acham que mais de 45% dos pais acham que o filho não faltou nenhuma vez. Então, olha essa diferença, aqui, esse gap aqui, né, nas crenças. Os pais são super otimistas, né, sobre a frequência escolar dos filhos. Né? O verdinho ele só está mais alto que o azul aqui no 0. É que os pais acham que isso acontece mais frequentemente do que a realidade. O resto do verdinho está sempre abaixo. Então, significa que a distribuição aqui de faltas, na verdade, está deslocada para a direita em relação às crenças. Os pais são sistematicamente mais otimistas sobre a frequência dos filhos do que a realidade. Isso é muito comum no Brasil, nos Estados Unidos, no Malawi. Um monte de pesquisa mostra que esse fato é recorrente. De novo, isso sugere que o risco moral é presente e que intervenções informacionais têm uma boa chance aí de tornar esses pais, né, mais precisos e, portanto, aumentar a frequência escolar e os esforços dos alunos na escola. Vamos ver se isso vai acontecer aqui também no nosso caso. Como é que a gente vai tentar responder essas perguntas? Eu contei já para vocês do experimento aqui desses 3 grupos, controle, informação e realocação de atenção, mas na realidade o experimento precisa ser mais complicado do que isso. Por quê? Porque tem um monte de outros fatores. Se a gente achar, por exemplo, se a gente não achar diferença entre se a gente achar que a informação melhora o desempenho dos alunos em relação ao grupo de controle, mas que realocação de atenção também melhora muito, a gente tem que começar a se perguntar por que isso está acontecendo, se de fato é que a realocação de atenção explica todo o efeito, ou se tem alguma outra coisa que está confundindo aqui efeitos dos colegas, dos professores. Então, a gente tem um desenho mais complexo para realmente isolar cada um desses possíveis efeitos que podia confundir, levar a gente a tirar conclusões incorretas a partir desse experimento mais simples. Tá? Então, a primeira grande preocupação é a contaminação dentro da sala de aula. Se esses alunos estiverem todos na mesma sala, o Guilherme, a Kate e o Vinícius, e aí cada um recebendo informações diferentes, puxa, pode ser que se eu não achar diferença depois entre realocação de atenção e informação, é porque, sei lá, um aluno os pais estão se comunicando entre si, ou um aluno está melhorando e o outro aluno, por influência do par, também está melhorando de maneira subsequente. Então, isso não me diria com super confiança que é só o efeito da intervenção sobre as crenças dos pais ou a atenção dos pais. Né? Pode ter outros mecanismos aí que poderiam estar contaminando a nossa interpretação. Então, a gente vai fazer um truque aqui para conseguir isolar esse efeito. A gente vai fazer o sorteio do experimento em 2 etapas. Primeiro, a gente vai definir diferentes grupos de escola, que vão ter diferentes porcentagens dos alunos alocados a cada uma dessas intervenções. Então, num grupo, por exemplo, só vai ter realocação de atenção e controle, mas não vai ter informação. No outro grupo não vai ter absolutamente nada, para a gente poder comparar o grupo de controle em turmas que tem, outras que tem alunos recebendo informação, mas não outros, e com escolas onde ninguém está recebendo informação nenhuma, para entender um pouco se essa contaminação de fato existe. A gente vai fazer um esforço grande aqui
entre essas com vários grupos de escola, com saturação diferente, a gente diz assim, dos tratamentos, para entender de fato essa coisa de contaminação. A gente primeiro sorteia as escolas, cada escola tem uma frequência diferente dessa distribuição, e depois dentro de cada escola a gente sorteia os alunos a cada braço. Eu vou mostrar um desenho daqui a pouco. Mas isso vai acabar gerando um problema adicional, colateral aqui. Como a gente vai usar essas escolas aqui, ninguém está recebendo informação nenhuma, como contrafactual em muitas das análises, um outro problema é que, eu não contei ainda em super detalhe, mas o professor tem que pintar aquelas estrelinhas. Pode ser que, nas escolas que a gente manda as mensagens, os professores têm que pintar as estrelinhas. Nas escolas em que ninguém recebe mensagem nenhuma, o professor não pinta estrelinha, porque ninguém vai receber mensagem, afinal de contas. Então, tem uma preocupação de que, quando o professor preenche plataforma, ele se sente, sei lá, monitorado, observado, e por causa disso, ele ou ela muda de comportamento. Enquanto isso, talvez não deveria acontecer nas escolas em que ninguém recebe mensagem, nem professor nenhum preenche a plataforma. Então, isso poderia confundir realmente os efeitos da intervenção com algum outro efeito que não tem nada a ver com os pais e nem as mensagens, mas sim com comportamento do professor. Então, para fazer isso, a gente vai ter um outro grupo de escolas em que a gente vai ter nudges mesmo, mas não tem nada a ver com preenchimento de estrelinha lá, nada disso. A gente vai mandar mensagem direto para os pais sem intervenção nenhuma do professor. A gente vai aproveitar esse experimento para também ali dentro, já que eu falei, né, que eles têm mais recursos para capturar a atenção dos pais, a gente vai sortear ali mais coisas, né? Quantas nudges por semana o pai vai receber, 1, 2 ou 3, então a gente vai usar isso a nosso favor. Mas, como eu falei, o experimento, no final das contas, ele tem uma cara bem mais complicada que o que simplesmente, dentro de cada turma, alguns alunos receberem nada, outros receberem informação e outros receberem essa mensagem de realocação de atenção. Então, em 114 escolas, a gente vai fazer exatamente só aquela divisão dentro das turmas. Em outras 28 escolas, a gente vai fazer de tal forma que nenhum aluno receba nada. Então, tem quase 2.000 alunos aqui, em que o professor não preenche plataforma e nenhum pai recebe nada, para a gente poder usar como comparação na ausência de contaminação, porque esses aqui poderiam estar, como eu falei, contaminados por esses daqui. Tem um terceiro grupo de escolas que a gente vai fazer um outro tipo de teste. A gente vai falar, será que essa informação só do tipo, faltou tantas vezes nas últimas 3 semanas, atrasou tantas vezes nas últimas 3 semanas, essa informação pode ser que ela é imprecisa demais, porque talvez os pais já soubessem disso. Embora tenha mostrado evidência que eles não sabem muito bem. Mas talvez os pais precisem saber coisa mais precisa. Precisam saber, por exemplo, como... Tá, meu filho faltou 3 vezes, mas e os outros na turma dele? Faltaram mais ou menos do que isso. Então, tem um conjunto de escolas aqui, 56 escolas, que a gente vai dar mais informação mais detalhada. A gente chama de informação relativa. Então, vai falar da Nina em relação à mediana do comportamento dos alunos na turma. A gente faz isso justamente para ter um contrafactual mais exigente, para entender os efeitos, né, da realocação de atenção. Talvez esse efeito da proeminência seja grande quando eu comparo simplesmente com essa informação bem imprecisa, lá, a cada 3 semanas. Mas será que também é verdade que eu não comparo com essa informação mais demandante, mais precisa? Num terceiro conjunto de escola, a gente não vai ter informação. A gente só vai ter mensagem de realocação de atenção e controle. Para evitar que qualquer efeito que a gente ache, se a gente não achar diferença entre esses dois, a gente não quer que seja uma contaminação específica desse para esse aqui. Isso poderia acontecer, por exemplo, se os pais conversam entre si, e aí, por exemplo, o pai desse grupo aqui, da atenção, acaba descobrindo que o filho faltou mais ou menos, simplesmente porque alguns pais na turma tinham informação de crianças parecidas com a dele. Então, para evitar esse tipo de história aqui, contaminação possível, a gente tem um grupo que a gente só tem mensagem de realocação de atenção. E, por fim, o grupo que eu falei aqui, que é esse grupo dos nudges. Esse grupo aqui, os professores não fazem absolutamente nada. Não precisam preencher, por experimento, tá? Eles não precisam preencher a plataforma. E aí, por causa disso, uma comparação mais legítima aqui com esse grupo de controle puro, em que também os professores não preenchem a plataforma. Então, como eu falei, é um experimento que a natureza dele é simples, é isso aqui, mas ele tem um desenho bem mais complicado na prática para realmente responder a perguntas, garantindo que a gente não está extrapolando aqui a partir de conclusões possivelmente incorretas. Tá? Todas as escolas, até A, B, C e D, né, podem, apesar de aqui não ter preenchimento da plataforma das estrelinhas, as escolas ainda assim podiam usar a plataforma uma vez por mês para lembrar os pais sobre eventos na escola. Então, tinha uma função que era tipo um calendário. A escola ia lá, clicava, e aí podia marcar lá, sei lá, vai ter festa junina,
vai ter reunião de pais e mestres, e aí iam um lembrete por mês para os pais. Isso aqui era mais para garantir que as escolas viam um valor na plataforma, mesmo aqui, ó, nesse grupo aqui que não ia receber mensagem nenhuma, e assim a gente conseguia ter um grupo parecido de alunos aqui em cada um desses grupos, e coletar informação em todo mundo. Tá? Então, a gente tem o nosso experimento ele é balanceado entre os vários grupos de escolas e dentro de cada grupo. Depois eu falo mais sobre o grupo E, que aí não tem plataforma nenhuma, porque a gente queria realmente tirar qualquer papel do professor, e em alguns casos não era o diretor que marcava os eventos, mas também era o professor de matemática. Então, é mais por isso. Bom, o que aconteceu, então, na prática? Na prática, semanalmente, 2/3 dos professores preencheram a plataforma, o que foi maravilhoso. Então, né, imagina, não era obrigatório, o professor já precisava preencher na época o diário em papel, mas também foi lá, uma vez por semana, a gente tentou fazer um sistema que fosse bem rapidinho preencher, por isso que o professor ele apertava lá a estrelinha só, então era uma informação meio imprecisa, mas fácil de preencher para todos os alunos e alunas. E era sempre sobre as últimas 3 semanas e alternando os temas. Então, uma semana era sobre frequência, na outra era sobre tarefa, na outra sobre atraso, e ia rodando. Por isso que o professor preenchia sempre sobre as últimas 3 semanas. 2/3 preenchendo por semana, isso não tem diferença entre as diferentes amostras, aqui, ou conforme o aluno estava alocado para um grupo ou outro. Então, tem diferenças muito pequenininhas aqui, porque a gente tem tanto aluno, algumas delas aparecem de forma precisa, mas a gente consegue corrigir por elas e nenhum resultado bom. Será que e os pais receberam as mensagens? A gente pergunta assim para os pais no final do ano. E aí, você recebeu a mensagem de texto da escola? E aí, assim, mesmo no grupo de controle, tem uns 40% que diz que recebeu. Lembra que a escola, mesmo no controle, podia mandar mensagem lembrando de reunião de pais e mestres, festa junina, então isso não é surpreendente. Mas, claro, é importante que entre quem estava alocado para receber mensagens, aí tem uma diferença enorme aqui, né? Quase 90% dos pais diz que aí sim, percebeu. Não devia ser 100%, não é 100%, mas é bem próximo disso, né? Os pais lembram que receberam as mensagens, e é que é interessante, ó. As crianças sabem que os pais receberam as mensagens. Isso já é um pouco de teoria de mudança aqui, de que tem alguma comunicação acontecendo entre pais e filhos, ou que eles compartilham o telefone, né? Porque a criança não sabe se está no grupo de controle ou tratamento. Muitas vezes isso acontece dentro da turma. Então, o fato de que os meninos sabem aqui que estão recebendo mensagens quando, de fato, os pais foram designados para receber, né, com uma frequência bem maior do que no grupo de controle, sugere que já tem alguma comunicação em curso aqui. Tá? A gente tem muitos dados, o que é uma grande vantagem de trabalhar com a secretaria, né, em parceria. A gente tem dados, claro, que a gente coletou via plataforma, frequência, pontualidade, lição de casa, mas tem um monte de dados administrativos, frequência escolar, nota, aprovação, nota no Saresp, a gente vai usar tudo isso. E pesquisa com responsáveis dos alunos, que tem características e um pouco de engajamento dos pais, uso do tempo dos alunos, assim por diante. Então, eu vou contar os resultados para vocês. Primeiro, eu preciso contar para vocês que, de fato, as intervenções fizeram o que a gente esperaria que elas fizessem. Informação tornou os pais mais precisos. Então, o que esse gráfico diz aqui? Isso aqui no eixo horizontal é que já está um pouco ajustado aqui, mas isso aqui reflete a frequência, o número de faltas de verdade registrado lá na plataforma ao longo do 4º bimestre. Tá? Então, quem está mais para a direita aqui faltou mais, quem está mais para a esquerda faltou menos. Isso aqui são as crenças dos pais sobre faltas. Então, quando a gente pergunta para os pais, e aí, lá no final do estudo, seu filho faltou quantas vezes agora no último bimestre? Então, aqui para baixo são os pais que acham que o filho faltou pouco, e para cima os pais que acham que o filho faltou muito. Se os pais soubessem exatamente quem falta e quem não falta, a gente teria, no grupo de controle aqui, que é esse cinza claro, as respostas alinhadas aqui na linha de 45 graus, né, de 1 para 1. Quando aumenta a falta de verdade, aumentaria a crença dos pais de que o filho de fato faltou. Na verdade, essa curva é super horizontal, né, a cinza aqui no grupo de controle. Então, os pais meio que não têm muita ideia aqui. Sabem, ela não é inclinação zero, ela é um pouquinho inclinada, então os pais têm alguma ideia que se o filho falta muito, ele também tende a crer que o filho falta, mas as crenças elas variam muito pouco aqui conforme as faltas de verdade. Quando a gente dá informação, 2 coisas acontecem. Essa curva vai para baixo. O pai acha que para qualquer conjunto de faltas aqui, ele acredita que o aluno faltou mais.
O que está certo, porque se você lembrar, os pais eram muito otimistas sobre as faltas, então a curva vai para baixo, quer dizer, já são os pais ficando mais precisos, mas ela também fica mais inclinada. Quer dizer que os pais ficam mais responsivos às faltas de verdade. Então, se eu olhar isso num contexto de regressão, o que a gente acha que informação de fato torna os pais mais precisos sobre esforço na escola, que é o que você esperaria ver, que informação faz exatamente isso. Já aqueles que eu simplesmente mandei, presta atenção, não tem diferença nenhuma entre as curvas aqui, né, das crenças versus realidade, para o controle e para esse grupo de realocação de atenção. Então, ótimo, as intervenções fizeram o que a gente esperaria. Informação te deixa mais preciso e realocação de atenção não. Beleza. Agora a gente pode começar a perguntar se isso mexe em resultados educacionais de forma diferente, que é realmente o que a gente gostaria de responder. Então, primeira coisa, na própria plataforma, a gente pode olhar, né, para esforço. Então, a gente pode olhar para frequência, pontualidade, lição de casa, e se pegar uma medida que resume essas 3 dimensões de esforço, tentar ver se informação específica da criança, realocação de atenção, melhoram essas medidas. A primeira coisa que a gente vê aqui que é curioso é que essas mensagens de presta atenção, elas melhoram bastante esforço do aluno, principalmente no que diz respeito à frequência escolar. Curiosamente, informação específica para a criança não melhora. Então, se eu olhar só para isso aqui, eu vou concluir que não é só que realocação de atenção talvez explique efeitos de informação. No caso aqui, só a realocação de atenção tem com efeitos aqui dentro da sala de aula, quando a gente olha para essas medidas da plataforma. Para ser justo que, estatisticamente, essa diferença não é super precisa, mas ela é uma diferença, né, bastante grande e precisa. Esse efeito aqui ele é 3 vezes o efeito da informação sozinha, olhando para esse que o professor ia marcando na plataforma. Mas, claro, né, ninguém se importa exatamente com a plataforma. O que a gente se importa, no fim, é os dados do boletim e a nota dos testes padronizados. A gente vai olhar para isso agora na sequência. Quando a gente olha para essas dimensões, aí informação realmente melhora frequência na aula de matemática. Esses 2,1 pontos percentuais dá mais ou menos umas 5 aulas a mais no semestre. Então, é um resultado que é relevante. Melhora a nota de matemática no boletim. Esse 0,07 de desvio padrão dá mais ou menos um bimestre à frente na escola. Então, é um efeito bem relevante. Né? Uma mensagem por semana aqui ao longo de 6 meses. De 4 meses, do segundo semestre. Essas mensagens, elas aumentam a probabilidade do menino passar de ano em 2,6%. É enorme esse efeito, porque a reprovação, está vendo como a aprovação é alta, né? Tem aqui uns 7% de 6 ponto pouco por cento de reprovação, né, no grupo de controle. Isso aqui é uma redução de 1/3. Então, um efeito enorme sobre a aprovação. E em teste padronizado também uma melhora de 0,1 desvio padrão, que também dá aquele um bimestre mais avançado na escola. É um efeito bem grande. A informação tem efeitos, assim como a literatura já tinha documentado. Essa parte não é novidade. A novidade é que realocar a atenção faz exatamente as mesmas coisas, tá? E às vezes tem efeito ainda maior. Então, você vê, sobre frequência, o efeito é idêntico, sobre nota do boletim é ainda maior, sobre aprovação é ainda maior, né, quase 50% maior. E sobre teste padronizado ele é bem parecido. Então, os efeitos, se eu olhar estatisticamente, eu nunca acho uma diferença precisamente estimada entre eles, e quando as diferenças são um pouco mais precisas, elas jogam a favor da realocação de atenção. Então, isso aqui é impressionante por sugerir que, primeiro, se eu pensar do ponto de vista só de política pública, eu não preciso mandar informação específica do aluno. Eu poderia simplesmente falar, presta atenção que isso tem efeitos iguais ou até maiores. Mas, segundo, do ponto de vista de interpretação, talvez uma boa parte desse efeito aqui está vindo justamente disso aqui. Tá? Isso aqui são as comparações com relação às escolas daquele que a gente chamou de controle puro, onde ninguém recebe mensagem, porque, olha só, como a gente antecipou, dentro da sala de aula, mesmo os alunos que não recebem nada melhoram bastante também. Não é tanto quanto, são efeitos um pouquinho menores, mas bastante altos também. Tanto em frequência, quanto em nota e aprovação. Então, tem várias perguntas que a gente tem que fazer aqui. Uma pergunta que sempre vem é se esses efeitos, eles decaem ao longo do tempo, os efeitos de simplesmente chamar a atenção. Por quê? Quando eu mando mensagem falando para o pai, presta atenção, hein? É importante o seu filho ir para a escola todo dia. Talvez o pai fique pensando, poxa, por que eu estou recebendo essa mensagem? Deve ser porque o meu filho está faltando. Só que se essa mensagem ficar chegando toda semana nessa mesma natureza, presta atenção, olha lá. Talvez alguma hora o pai fale, não, me enganei. Acho que eu estava recebendo, mas
eu achei que era porque meu filho estava faltando, mas na verdade ele nem estava. Se isso fosse verdade, que eu acabei de descrever, a gente veria efeitos que caem ao longo do tempo. Primeiro, eles são muito grandes, porque o pai se movimentou achando que aquilo era uma informação que o filho estava faltando, mas depois corrigiu rota, né? Pensando, uma vez que entendeu que não era realmente, a mensagem não era informativa. Se isso fosse verdade, eu ia achar nenhuma diferença de crença desses pais para os pais do grupo de controle por causa dessa correção de rota, mas melhores resultados, porque no começo esse pai apertou para. É importante saber se isso é verdade, porque imagina, a interpretação é bem diferente. Se eu falar, vou fazer isso por um semestre, versus eu vou fazer isso por 5 anos, talvez esses efeitos não sejam os mesmos, se essa dinâmica aqui for realmente de decair ao longo do tempo. Como a gente tem dados bimestrais, a gente pode olhar para isso daqui. E o que a gente acha, né? Lembra que a intervenção começou só depois do segundo bimestre. Então, aqui nota a frequência no primeiro bimestre, no segundo, a gente olha aqui para o terceiro e quarto. Aqui é a nota. Né? Os efeitos, eles realmente só começam no terceiro bimestre, como deveria ser, porque a intervenção só começou aqui, mas o legal é que eles vão aumentando ao longo do tempo. Então, olha aqui a frequência. Ela era, comparando com o grupo de controle aqui, que tá, né, a frequência vai caindo ao longo do tempo para todo mundo, mas ela cai menos para quem recebeu as mensagens. Então, comparando com o grupo de controle, os dois grupos aqui, a diferença era só de 1,3 ponto percentual de frequência mais alta no terceiro bimestre e sobe para 2,1 no quarto bimestre. E não é cumulativa a frequência, não tem nada mecânico aqui, é em cada bimestre. Então, esse efeito está aumentando ao longo do tempo, não decaindo. E para a nota em cada bimestre, a mesma coisa. Então, era um efeito primeiro de 0,09 desvio padrão, depois vira 0,1 desvio padrão sobre nota de matemática, comparando com o grupo de controle, as notas elas melhoram ao longo do tempo, mas melhoram bem mais para quem recebe as mensagens, e esse efeito aumenta ao longo do tempo e não decai. Então, isso é revelador sobre o mecanismo aqui. Voltando naquela discussão, será que a informação aqui não é um contrafactual tão bom, porque faltou nas últimas 3 semanas? Né? Talvez não seja difícil bater isso aí com só presta atenção, porque isso não é tão informativo assim. Mas, primeiro, eu já mostrei para vocês que a informação torna assim os pais mais precisos. Segundo, quando a gente bota aquele contrafactual ainda mais demandante, que é a informação, a Nina faltou tantas vezes, mas na maioria na turma dela faltou mais ou menos, a gente vê que esses efeitos são de fato um pouco maiores. Então, comparando com informação sozinha, um pouco maior efeito sobre frequência, bem maior aqui sobre nota, embora não tenha afetado sistematicamente a aprovação, é curioso, e bem maior aqui sobre teste padronizado, mas nenhum desses casos o efeito é diferente dos efeitos de simplesmente chamar atenção. Né? Se eu olhar aqui, estatisticamente, o único caso, o único caso em que o efeito é estatisticamente diferente é quando o efeito de realocação de atenção é maior do que o da informação relativa, que é no caso da taxa de aprovação. No outro não tem diferença significativa entre eles. Então, mesmo com informação mais demandante, realocar a atenção ainda parece responder por uma maior parte desses efeitos. Aqui perguntando um pouco se lembra aquela história, será que dentro da sala de aula, tudo bem, estou comparando com o controle puro e eu tentei já descartar a contaminação no grupo de controle. Mas será que, pelo fato de ter algumas crianças recebendo informação dentro da sala de aula, será que os pais estão aprendendo uns com os outros? E aí, realocação de atenção, na verdade, é igual a informação, porque eles estão descobrindo essa informação de outro jeito. Aqui a gente tenta fazer uma análise que sugere que não. Quando eu olho para os efeitos da realocação de atenção, dentro da amostra em que ninguém está recebendo informação nenhuma, esses efeitos, na verdade, são maiores. Eles não são menores. Então, o efeito não pode estar vindo da informação, porque aqui, nessa amostra em que não tem informação, os efeitos não são menores, na verdade, são ainda maiores. Por fim, será que o professor preenchendo plataforma aqui, né? Lembra que um grupo de controle puro, o professor não preenche. Será que todo o efeito está vindo desse preenchimento de plataforma? Será que isso explica por que a gente está vendo ganhos aqui parecidíssimos para informação e realocação de atenção em relação ao grupo de controle e não está vendo diferença entre eles? Então, aqui a gente faz um outro truque aqui, que a gente faz 2 coisas, na verdade. Um é fazer Bom, eu vou contar só do que eu vou contar aqui hoje para vocês, que a gente olha aquela amostra que eu chamo de amostra E, em que a gente está mandando os nudges direto para os pais, sem o professor precisar preencher absolutamente nada. Essas mensagens, elas também, o objetivo delas é realocar a atenção dos pais para a vida escolar dos filhos, mas elas não precisam que o professor pinte estrelinha nenhuma. E aí, comparando esse grupo com o grupo de controle, a gente deveria ter um efeito de realocação de atenção que não passa aí por mudança de comportamento do professor ou da professora. Para pensar sobre generalização e dos resultados que a gente está encontrando aqui. Essas mensagens a gente usa até hoje, aí, em colaboração com a SEDUC, num programa aí de engajamento de pais, principalmente durante a pandemia. Elas surgiram lá atrás, a gente foi inspirado num programa que foi feito
em São Francisco, basicamente mandando ali uma mensagem por semana para os pais, sugestões de atividades não curriculares para eles fazerem com os filhos. Então, não está falando para o pai, não está dando informação nenhuma, não é específico, é a mesma mensagem para todos os pais. Não é faça a lição de casa de matemática, nada disso, simplesmente, olha, converse com seu filho, assistam jornal juntos, né, explique como é que você escolheu a sua profissão. Então, a ideia é realmente só mexer nessa proeminência da vida escolar do filho. Tem uns detalhes técnicos aqui, como nesse conjunto de escolas, a escola não usa a plataforma nem para mandar mensagem de festa junina e reunião de pais e mestres para os pais, a secretaria pediu para a gente trabalhar numa outra regional, essa regional as notas dos alunos eram mais baixas no começo, então a gente não é tão simples quanto o experimento, que a gente pode comparar lá no final, mas a gente tem toda a trajetória ao longo do tempo, então a gente pode usar uma técnica que se chama diferenças em diferenças. A gente vai comparar esses grupos do nudge e controle puro. Depois do início da intervenção, subtrair de qualquer diferença que já existia entre esses grupos antes da intervenção começar. A gente pode fazer isso para frequência e nota que a gente tem bimestre a bimestre. Então, eu poderia mostrar o gráfico aqui de cada curva, mas aqui já está o gráfico da diferença desses grupos em relação à diferença que já existia entre eles no primeiro bimestre. Então, você vê que no segundo bimestre não tinha começado a intervenção ainda, não tinha diferença significativa entre esses grupos, e essa diferença passa a ser significativa a partir do terceiro bimestre e ela fica aqui ao longo do tempo. Então, isso aqui é sobre frequência, isso aqui é sobre nota, a mesma coisa. Então, você vê que a gente acha efeitos bem parecidos, na verdade, ainda maiores. Esse efeito sobre nota dá 0,15 desvio padrão, 0,13, 0,11 desvio padrão. É maior que o efeito de falar, presta atenção, seu filho precisa sempre tá na aula todos os dias. Então, isso aqui é super efetivo e poderoso, mais poderoso até do que aquelas mensagens que a gente estava mandando, e não tem nada a ver com o comportamento do professor de preencher a plataforma. Por que isso está acontecendo nos minutos que me restam? A gente pode olhar por causa das pesquisas que a gente faz com os pais e alunos, entender um monte de pequenos comportamentos que estão mudando nessa teoria de mudança que levou a melhores resultados educacionais. Então, quando a gente olha, por exemplo, para os pais que estão recebendo informação aqui, então, eles participam mais de atividades acadêmicas, eles ajudam com lição de casa, ajudam a arrumar os materiais escolares e etc. Eles motivam os filhos a continuarem estudando e a permanecerem na escola. Eles perguntam mais sobre como foi o dia na escola, está com algum problema na escola, tem lição de casa, e eles têm expectativas mais altas sobre o filho eventualmente chegar à faculdade. O curioso é que as mensagens de realocação de atenção fazem exatamente a mesma coisa. E aí talvez porque talvez não seja surpreendente que a gente tenha resultados muito parecidos entre os grupos. Com relação aos alunos, eles passam mais tempo em qualquer das intervenções aqui, fazendo lição de casa, por exemplo, lendo, e menos tempo vendo TV, por exemplo, fazendo outras atividades. Então, uma realocação de uso do tempo, respondendo aí essa mudança de engajamento dos pais. Então, está aqui porque um pouco por detrás de porque que a intervenção funciona e por que a realocação de atenção tem efeitos tão grandes quanto a informação em si. Esse aqui, para mim, é o mais revelador, esse exercício aqui, né? A gente consegue mostrar que os pais, embora a gente nunca tenha dado, por exemplo, informação sobre notas, né? A gente falou sobre frequência, pontualidade, tarefa, os pais, a gente pergunta se eles aprenderam a nota dos filhos no quarto bimestre. E isso é legal, porque justamente isso dá um pouco da pista aqui do comportamento que levou a esses resultados diferentes. Então, em primeiro lugar, né, a gente pede para os pais chutarem aqui. Qual foi a nota do seu filho no último bimestre? Abaixo da média? Adequada? Boa? Muito boa? Então, tá aqui esses intervalos aqui. E a gente compara com a nota de verdade. Então, poucos pais acertam isso aqui, é impressionante. Só, 23% dos pais, na verdade, acerta qualquer nota do filho. Eles já eram imprecisos sobre falta, imagina sobre nota. Mesmo sendo esses intervalos super grandes, só 23% acerta qualquer intervalo. Agora, quando eu mando informação, os pais ficam mais precisos aqui, então bem mais precisos, 1/3 daquela imprecisão eu consigo reduzir, eu consigo aumentar 1/3 da precisão aqui, quando eu mando informação para os pais. Mas o curioso é que quando eu mando, presta atenção, a mesma coisa acontece. Quando eu mando informação, você poderia pensar, o pai fica mais preciso sobre nota de matemática, porque, se o pai sabe que o filho faltou menos ou mais, entregou mais ou menos tarefa, deveria, né, ter uma correlação que te permite inferir o que está acontecendo com nota. Mas o curioso é que quando eu simplesmente mando, presta atenção, eu já tinha mostrado para vocês que isso não faz o pai saber melhor se o filho faltou ou não. Mas ajuda, sim, o pai
a saber qual foi a nota do filho. Isso sugere que, na verdade, esse pai está indo atrás da informação, está perguntando para o filho, está perguntando na escola. E isso é muito poderoso, porque sugere que mensagens de realocação de atenção, elas descentralizam esse processo de aquisição de informação, que, de outra forma, é custoso e difícil para a rede, muitas vezes, organizar. Tá? Aqui um pouco mais os detalhes sobre como é que essas crenças mudam, não vou entrar muito nisso. Eu só queria falar um pouco de respostas condicionais ao esforço, que eu acho que é interessante. Então, o pai está mais informado sobre o desempenho do aluno de matemática nas duas condições, informação e proeminência. Os pais respondem essa informação que eles têm e a gente consegue mostrar que sim. Então, o que a gente acha que eu vou resumir essa tabela? Quando as crianças têm uma nota muito ruim ou um desempenho muito ruim na plataforma, o professor está reportando esforço baixo, etc., tem uma tendência que os resultados educacionais pioram. Ou, por exemplo, a repetência. Para a criança que o professor está falando baixo esforço, baixa pontualidade, baixa entrega de tarefas, na verdade, para o pai que foi informado, a chance de aprovação diminui. Enquanto para o aluno que estava com o professor reportando que o aluno faz tudo, está sempre presente, a chance de aprovação aumenta em relação ao grupo de controle, essas mesmas características. Eu estou controlando na plataforma o aluno esforçado e o aluno não esforçado. Eu estou só olhando agora dentro de cada um desses grupos se recebeu a informação ou não. E aí tem essa resposta condicional à informação da plataforma que a gente acha em outros estudos. No Malawi, por exemplo, eu conto para o pai quem é o bom ou mau aluno. No ano seguinte, para quem eu falei que é bom aluno, esse cara tem mais chance de estar na escola do que o bom aluno no grupo de controle. E o contrário é verdade para o mau aluno. Então, isso aumenta a desigualdade entre os alunos. Então, isso aqui outros estudos já tinham mostrado. O que é surpreendente que a gente encontra é que as mensagens de realocação de atenção fazem exatamente a mesma coisa. Então, isso realmente sugere que o pai está se informando e está agindo sobre essa informação que ele adquiriu de forma independente. Tá? E aí, por fim, aqui essa história de que se a realocação de atenção é o problema fundamental, então os nudges deviam fazer mais pelo aluno. Por dois motivos. Um, que eles não são específicos. Então, eles não estão falando só de matemática. Né? Presta atenção, é importante que a Nina vá na aula de matemática todo dia. Não, os nudges estão falando, brinque com seu filho, fale com seu filho, estimule ele ou ela a continuar na escola. Então, a gente deveria esperar que, se é uma questão de desatenção, que os efeitos dos nudges sobre português são maiores que os efeitos de informação, por exemplo, que a informação era sobre matemática, a gente não esperaria que ela afetasse desempenho em português, enquanto os nudges deveriam sim afetar. Outro que, como eu falei para vocês, a gente testou 1 nudge, 2 nudges, 3 nudges. Se é um problema de atenção, 3 devia ter efeito maior do que 2, que devia ter efeito maior do que 1. A gente pode testar essas duas coisas. Vou mostrar para vocês primeiro que simplesmente falar presta atenção ou dar informação sobre matemática não afeta sistematicamente os resultados em português. Então, está aqui frequência em português, nota padronizada em português. Se você olhar, essas coisas têm efeitos ou muito menos precisos, mas em geral muito menorzinhos aqui nessas notas, comparando com matemática. O que talvez não seja surpreendente, como eu falei, essas mensagens já não sobre as aulas de matemática. Já os nudges afetam tanto matemática quanto português. Então, está aqui, frequência. Isso aqui, o escuro é matemática, são os efeitos, né? Então, frequência escolar. E isso aqui é 1 nudge por semana, isso aqui é 2 por semana, isso é 3 por semana. E claro, é português. Então, você vê primeiro, só olhando primeiro para 1 por semana. 1 nudge por semana melhora bastante frequência em matemática, como a gente já tinha visto, mas também melhora a frequência em português. E quando a gente olha para a nota, a mesma coisa. Melhora nota de matemática, mas também melhora a nota de português. E mais interessante, quanto mais nudges, maior o efeito em nota de matemática, maior o efeito em nota de português. Isso era a frequência, perdão. Maior o efeito em nota de matemática, maior o efeito em nota de português. Por fim, a última coisa que eu queria comentar aqui é que tem um pouco de saturação do efeito. Tá vendo? Quando você passa de 1 para 2, tem um pulo grande aqui nos coeficientes. Mas de 2 para 3 já não muito. Tem uma coisa aqui, de 1 para 2 um aumento, de 2 para 3 não muito. Isso sugere também um pouco de saturação, que também é consistente com desatenção, atenção limitada. Então, para resumir, o que a gente viu aqui? Realocar a atenção dos alunos melhora os resultados tanto quanto informação customizada. Os efeitos não diminuem com o tempo, eu não mostrei isso, mas eles são até maiores para os alunos com pior desempenho inicial, o que é curiosíssimo, porque se imaginaria que esse com pior desempenho talvez fosse aquele problema de risco moral seja mais grave, mas na verdade a realocação de atenção melhora ainda mais o desempenho desses alunos. Elas aumentam a desigualdade, como eu mostrei a informação específica, mas isso também é verdade para a realocação de atenção, porque ela acaba induzindo os pais a adquirirem informação de forma autônoma. E os nudges têm um potencial de maior custo-efetividade, porque o conteúdo deles é inespecífico e a frequência pode ser maior. Só para concluir aqui, embora eu acho que isso seja muito sugestivo para a política pública, que você pode ter resultados
mais custo-efetivo só realocando atenção e não com informação customizada, não é tão fácil assim realocar atenção em outras áreas, eu diria, né? Tu tem evidências de outros estudos, sei lá, até com mentalidade de crescimento, coisa que a gente está testando agora na rede de São Paulo, que não é super trivial aqui capturar a atenção dos alunos, principalmente adolescentes. A outra coisa é que, para alguns tipos de informação, por exemplo, se eu quisesse falar para motivar no novo ensino médio certas trilhas, talvez a informação que eu precisaria que os pais adquirissem para tomar as melhores decisões ali seja bem difícil de conseguir adquirir de forma autônoma, né? Qual que é a remuneração do mercado de trabalho de uma dada trilha e não outra? Então, nesse caso, talvez a informação seja, assim, bem importante, porque ela ou é de baixa frequência ou ela é custosa de adquirir de outra forma. E, por fim, aí tem uma discussão mais complicada aqui de bem-estar, que acho que ela fica filosófica, que eu posso responder sobre ela nas perguntas, se tiver. Tá bom? Então, era isso que eu tinha para dividir com vocês hoje. Agradeço aí o convite e as perguntas que eu imagino que estão lá no chat. Então, muito obrigado, Lishan, pela aula. Foi muito completa, deu para ter ideia de economia, das principais teorias, dos principais conceitos de economia, de políticas públicas, de avaliação de políticas públicas, de mecanismos. Enfim, eu vou passar para as perguntas. Eu não sei como você prefere. Você prefere que eu vá um a um ou eu faça em blocos minimamente parecidos, de perguntas com temáticas parecidas, claro? Pode ser. Se quiser juntar as parecidas, a gente responde junto. Beleza. Tem um bloco aqui que minimamente parece com, acho que o assunto do último ano, do começo desse ano, né, que é a pandemia, né? São 3 perguntas bastante parecidas. Tem uma primeira da Pietra Carvalho, que é de Indaiatuba, que viu no Jornal Nacional uma atividade parecida que foi feita em Goiás e que você apareceu na matéria e pediu para você contar um pouco mais do projeto e agradeceu a apresentação. A Lídia, que é de Diadema, falou que isso é muito bonito e comenta: vejamos a experiência do ensino remoto na pandemia de 2020. Muitos pais não aderiram de bom grado à comunicação nos grupos de WhatsApp. Já outros não tinham recursos mínimos e tempos entre ganhar a vida e monitorar tantas informações. Fale-nos sobre quem está na pirâmide de Maslow e o retorno da atenção dos pais. E, por fim, também tem a pergunta do Silas, que fala se houve algum estudo sobre essa prática desses cutucões em um contexto de pandemia. Enviar esse SMS nesse contexto ajuda no engajamento nesse momento tão difícil? Obrigado. Ótimo, ótimas perguntas. Então, a pandemia trouxe um monte de dificuldades adicionais e talvez a dúvida de será que esses nerds, no caso, ou uma abordagem desse tipo vai ter algum efeito, dado que, não tem escola presencial para o pai ir lá e talvez cumprir parte da teoria de mudança, aí, não é porque eu estou recebendo essa mensagem. E 2, se os alunos não estão estudando, pode ser, como foi citado aí na pergunta, por uma série de razões super alheias ao contexto que a gente estava estudando em 2016. Então, o aluno pode ser que está trabalhando porque precisa ajudar o sustento da família, o pai não tem a infraestrutura adequada em casa. Então, será que, apesar disso tudo, né, pode fazer diferença? O que a gente tem visto agora é o seguinte: aprendizagem. A gente fez um experimento em Goiás, que foi de fato esse que foi retratado lá na matéria do Bom Dia Brasil, né? E a gente está em 3 estados agora fazendo coisas similares, inclusive em São Paulo, com a escola de evidências, que é muito legal. O que a gente descobriu? A aprendizagem é difícil de medir, porque está num contexto em que é difícil fazer esses diagnósticos, mas não é super óbvio que aí os nerds sozinhos vão conseguir melhorar a aprendizagem nesse período, né? Acho que a aprendizagem vai ser um problema enorme para a gente lidar com um monte de outras ações, em particular o retorno das aulas presenciais, que está para acontecer agora, e isso vai ser muito importante. Mas abandono, a gente sabe que sim consegue mexer na frequência das atividades remotas e redução de evasão. Então, em Goiás, esse estudo sorteou no ensino médio de tempo integral alguns alunos para receberem as mensagens, ou eles os responsáveis, e outros para não receberem. E aí, o que a gente, comparando esses alunos, foi que a gente notou que a frequência aumenta bastante, então, frequência online e offline, lá na rede, aumenta bastante entre aqueles que estão recebendo os NETs, e o abandono
caiu muito lá, logo antes da pausa, né, de julho. Então, a gente reduziu o abandono em 77% nesse grupo, comparando quem recebeu os NEDs com quem não recebeu. Então, acho que esse é, talvez, a contribuição de primeira ordem dessa abordagem nesse momento. A gente precisa manter as crianças na escola. E aí, a aprendizagem, a gente vai ter que combinar um monte de intervenções. Eu acredito que essa também continue sendo importante, mas vai precisar de muitas outras coisas, em particular escolas abertas. Não, perfeito, total. Tem a pergunta da Maria Elisa, que é da equipe do Escritório de Evidências, que fala, agradece a participação, agradece a apresentação e fala, considerando a política educacional no longo prazo, em sua avaliação, os NEDs vieram para ficar, ou seja, deveriam ser incorporados para sempre na política, uma vez que sempre novas crianças, pais ingressam no sistema? Ligado a isso, há uma avaliação de queda nesses resultados quando se interrompem as mensagens? Quanto tempo dura esse efeito? Boa pergunta também. Então, eu acho que sim, porque a vida escolar do aluno está sempre competindo ali na atenção dos pais com várias outras coisas. De fato, a gente tem, acho que a última pesquisa nacional da saúde do escolar, lá do IBGE, é de 2015, mas nessa pesquisa a gente vê um retrato bem dramático, assim. Um de cada 2 alunos, para 1 de cada 2, ninguém pergunta sobre o seu dia a dia na escola. Para 2 de cada 3, o pai não sabe se ele teve um problema na escola ou se teve lição de casa. Então, assim, a realidade é que, né, o pai um pouco delega para a escola esse desafio de educar o filho. Isso é tanto mais verdade quanto mais velho fica a criança. Isso não é uma exclusividade brasileira, é um desafio em geral. Sobretudo, como eu falei, de uma geração que está mais tempo na escola do que os pais tiveram. A gente vai conviver com isso um pouco. E progressivamente, conforme o brasileiro foi ficando mais e mais escolarizado. Diante desse desafio, acho que fazer esforços, né, de comunicação escola-família significa dizer para o pai que ele ou ela, né, o responsável, precisa participar, sim, do dia a dia, e tem como participar, mesmo que não seja no jeito curricular, e manter isso no topo da sua lista de prioridades. Então, acho que realmente idealmente isso viria assim para ficar. O que a gente sabe? Em Goiás, a gente tinha semana a semana a frequência nas atividades que eu falei, online e offline. E a gente mandou os NEDs por um mês, depois parou nas férias. E conseguia acompanhar semana a semana qual era a motivação desses alunos para seguir na escola, né? E aqui a gente vê, de fato, quando as mensagens param, os efeitos começam a decair. Eles não somem na hora. Então, assim, um mês depois ainda tem diferença, né? Você fez comunicação por um mês, parou, um outro mês depois você ainda tem diferença, mas as diferenças vão ficando cada vez menores, vão realmente sumindo ao longo do tempo. Então, tudo que a gente sabe, não só nesse contexto de escola, mas em geral de nudges, realocação de atenção, é que esses efeitos deles são cumulativos, vão aumentando no tempo, mas também que eles decaem quando você para. Então, idealmente, você faz isso com precisa ser uma política, né? Uma coisa que realmente é sistemática, contínua, para ter os efeitos desejados. Ótimo, com certeza. Eu vou fazer a pergunta do Luiz Carlos, de Caraguatatuba. É uma pergunta um pouco longa, então eu vou acabar fazendo só essa nesse bloco. A pergunta é: como cutucar famílias e professores muito além da frequência e nota dos alunos? Ou seja, motivar para que participem dos conselhos de escola e APM, Associação de Pais e Mestres. A APM, Unidade Executora dos Espaços do FNDE, por exemplo, é um conselho onde não deveria haver limite de participação, dada a quantidade de pessoas que reclamam por mais verbas para a educação. Por outro lado, não querem se comprometer em assumir responsabilidades nem pela decisão do que se vai fazer com o dinheiro que chegou à escola. Dado isso, as escolas ficam a favor da gestão no momento. Se a gestão democrática for impossível de ser aplicada à gestão financeira de cada escola, então estamos todos ajudando apenas na reprodução do status quo? Seria legal e eficaz intervir com a comunidade através dos mesmos métodos citados de realocação de atenção para cada centavo que chega na escola? Ele traz uma referência sobre o nome da dissertação, do artigo que foi a referência da pergunta dele, foi Associação de Pais e Mestres, atuação em uma escola de ensino médio. Super legal. Então, os NEDs que a gente usa, eles realmente vão bem além de dizer, eles não falam nada sobre frequência, pontualidade, tarefas, né? Como aquelas mensagens do contexto do experimento faziam só para realmente decompor os efeitos da informação. Os NEDs, eles são muito mais ligados a essas questões socioemocionais, de aproximação responsável entre família e aluno, e escola também, compreensão de fase, né? Porque a adolescência,
planos futuros, então são muito nessa linha, um pouco de organização também e aspirações, mas tem também engajamento. Então a gente sugere que os pais vão sim à escola, participem das reuniões, então tem isso sim. Eu acredito que tem um potencial para que isso aconteça mais, não só na APM, né? Os conselhos municipais, eu sou um super entusiasta. Tem conselho municipal de merenda escolar, né? É incrível como tem fóruns possíveis para participação, mas esses não são fóruns em geral, como você colocou, super democráticos, no sentido de que as pessoas participam. As reuniões costumam ser durante a semana, 14h, aí fica difícil para quem trabalha conseguir participar. Mas quem sabe esses tempos virtuais, essa participação podia acontecer mais. Eu só levantaria até um artigo que a gente fez na escola, na Costa do Marfim, com a mesma abordagem, a gente estava muito mais focado em monitoramento mesmo. Então, assim, os professores faltam muito lá e estão pouco tempo realmente alocando o seu trabalho para a aprendizagem dos alunos. Então, a gente tem muitos programas na África que tentam mobilizar a comunidade para monitorar o professor. O professor está na sala de aula. Você poderia pensar a mesma coisa para saber, o dinheiro está lá e etc. Tem um efeito que a gente documenta ali que é complexo para a gente pensar. Então, quando os pais começam aí, o pai típico vai nunca na escola, né? Nunca aparece lá. Conforme a gente mobiliza com os nudges e tal, mais e mais pais vão aparecendo na escola. A princípio, isso tem um efeito positivo. Os professores ficam mais frequentes, os alunos aprendem mais. Mas chega um ponto que é demais. Pais demais começam a aparecer na escola todos os dias. Isso provavelmente desorganiza lá o trabalho do professor e aí o professor começa, na verdade, a faltar mais, ficar mais desmotivado, os alunos não aprendem mais. Então, tem um efeito de intensidade do monitoramento comunitário aí, que é da mobilização comunitária, que é complexo e precisa ser mais estudado. Não, fechado. Eu tenho duas perguntas que eu acredito que você já tenha passado por elas, mas por desencargo de consciência. O Anilson, da Diretoria de Ensino Guarulhos Norte, fala, você citou o estado da Bahia, então já está sendo aplicado? Se sim, em quais estados estão sendo usado esse processo? E a outra pergunta do Lucas Sabá, ele não colocou a diretoria de ensino ou a escola, e fala, o fato de nem todos os pais convidados terem aceitado participar da pesquisa pode trazer algum viés para a pesquisa? Ótimo. Então, sobre os estados, a gente está hoje em 3 estados com essa iniciativa. Eu não sou muito bom de cabeça aqui, mas, bom, estamos em São Paulo, estamos em Goiás, na Paraíba, no Ceará, no Rio Grande do Norte. Não vou chutar agora quais são os outros que a gente está. Em algumas cidades também, Florianópolis e Cariacica. Sobre a outra pergunta da seleção, né? Seleção pode ser um problema se esses efeitos são muito heterogêneos, e aí, por exemplo, só os alunos, que eu falei, os piores alunos não se beneficiam, e os piores alunos não estão no estudo, aí você poderia falar, vou concluir que isso melhora para todo mundo, e na verdade não melhora para a rede. Ou a diferença entre os tratamentos. Então, o que a gente faz aqui é reponderar, no artigo, você pode ver, tem no meu site, se quiser acessar lá. lixande.info, aí você vê lá os artigos na íntegra. A gente repondera a amostra e não tem diferença, na verdade, dos efeitos. Então, apesar de ter, sim, seleção na participação, isso não está produzindo, a gente não está gerando essas conclusões por causa da seleção. Fechado. E acho que a nossa última pergunta aqui, acho que para dar o tempo, com uma margem de considerações finais, o Pedro, ele agradece a palestra e gostaria que você aprofundasse um pouco o último comentário em relação à melhoria de bem-estar. O debate é mais filosófico. Ótimo. Porque esse é o seguinte, quando a gente fala de nudges em geral, a grande pergunta é assim, imagina, eu estou realocando a atenção, né? Se eu estou botando alguma coisa no topo da mente, o que eu tirei? Essa pergunta é bem complexa, né? Se eu fiz você prestar mais atenção na vida escolar do seu filho, agora você está prestando menos atenção em quê? Porque a atenção é limitada, né? Eu não aumentei só a atenção, eu só realoquei. E, assim, no caso de educação, acho que não é muito controverso. Assim, o que pode ser que eu tirei da sua atenção que seria mais importante do que a vida escolar do seu filho? Acho que não é muito controverso. Mas, em outros casos, é controverso, sim. Por exemplo, teve um estudo feito no Brasil mesmo, com um aplicativo de finanças pessoais, que mandava nudges para lembrar do pagamento do cartão de crédito. Então, mandava lembrete, amanhã vem seu cartão, não esquece. Esses nudges, de fato, aumentaram a probabilidade das pessoas pagarem o cartão a tempo. Mas também aumentou, em contrapartida, a probabilidade da pessoa entrar no cheque especial para fazer isso. E aí, no final, o juro do cheque especial é maior que o juro do cartão.
Então, nesse caso, você prejudicou a vida dessas pessoas. E esses efeitos negativos ficaram concentrados nos mais pobres. Então, isso sugere que entender exatamente o que você realocou na sua atenção é bem importante quando você está estudando efeitos dos NUDs em geral. O que o estudo sugere é que esse efeito, se é verdade que realocação de atenção é tão importante, mesmo para intervenções informacionais, então talvez a informação faça a mesma coisa. Mesmo quando eu estou fazendo, para ficar no exemplo que eu dei, educação financeira, que eu vou te contar, olha, preste atenção, né, não vai pagar juro muito alto no cartão, talvez eu também esteja tirando sua atenção, sei lá, do juro do cheque especial, e aí você também faça uma decisão ruim por causa disso. Então, uma vez que a gente entende que realocação de atenção está em tudo, a gente precisa pensar bem mais profundamente sobre o que a gente está deslocando. Então, essa é a reflexão importante que o artigo também nos traz. Não, perfeito. Acho que para ter um tempinho aqui para as considerações finais, acho que a gente está encerrando o nosso 40º seminário, o primeiro seminário de 2021. Eu só tenho a agradecer a sua disponibilidade, as suas palavras. Eu tenho certeza, não falo nem por mim, falo por todas as pessoas que nos assistiram, para todas as pessoas que se engajaram, mandaram mensagem e perguntas, todos aproveitaram bastante. Então, fico os meus sinceros agradecimentos. Se você quiser dar um recado final para o pessoal que está assistindo. Super, né? Eu agradeço muito, Vinícius, o convite e a todos e todas que estavam nos assistindo. Eu queria reforçar que isso só foi possível, é um estudo super complexo e em larga escala, com muitos detalhes que precisavam ser seguidos muito à risca para a gente tirar essas conclusões que a gente tira. Isso só foi possível por ter uma parceria forte com a Secretaria que valoriza evidências. Então, acho que isso é verdade desde 2016 e eu noto nas minhas interações desde então que isso é cada vez mais verdade. E eu acho que quando a gente consegue gerar evidências dessas, elas são, número 1, úteis não só para São Paulo, mas úteis para qualquer escola de país em desenvolvimento ou rede escolar, né? De país em desenvolvimento que precisa mobilizar alunos, melhorar resultados educacionais. Então, a gente aprende aqui uma ação altruísta da rede, porque, né, a gente faz avançar a fronteira da ciência, e isso é muito importante, um papel de liderança. E segundo, para a própria rede, vai permitindo apertar parafuso das políticas educacionais, né? Porque, em última instância, quando você gera evidência para a própria rede, aí não tem essa discussão, será que vale para cá? Não, agora, vocês sabem bem que, né, nesse caso aqui, os NUDs fazem esses efeitos. Então, acho que já conecta esse papel que você citou do escritório de evidência, fazer a interface da academia com a política pública. Acho que ao garantir que é possível rodar experimentos na própria rede, essa ponte está muito mais consolidada, porque aí acho que é mais possível, mais natural para o gestor falar, pô, vou pegar e transformar isso em política pública. Então, só agradecer a parceria de sempre e a oportunidade de dividir com vocês os resultados. Com certeza, muito obrigado. Acho que, novamente, o quanto, se não estava claro na cabeça, o quanto o escritório de evidências é relevante para uma cultura mais eficiente, que utiliza os recursos de uma melhor forma, use evidências. Acho que está aí na cara a evidência aqui que o escritório de evidências é importante. Então, pessoal, esse foi o nosso seminário dessa semana. A gente alterou um pouco a forma, a gente não vai fazer os seminários mais semanais. Nosso próximo encontro vai ser daqui 2 semanas, então no dia 12 de fevereiro, se eu não me engano. A gente envia lembretes, a gente envia nudes para vocês, para lembrarem do seminário. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado e até mais.